E aí, gente, como que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Maíra. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha com todo mundo, deixa nos comentários algum caso que você queira, ou me manda lá no Insta que eu vou deixar aqui, me segue lá também. Assiste lá o último vídeo que tá, ó, massa, entendeu? Tá top. E bora pro vídeo de hoje. E o caso de hoje é sobre o Pedro Alonso Lopes, que ele foi acusado de matar mais de 300 pessoas em 3 países e abusou da maioria delas. E, gente, é pesado, mas vamos lá. Ele nasceu no dia 8 de outubro de 1948 em Santa Isabel, na Colômbia. E a época que ele nasceu, o país estava meio conturbado, assim, se eu não me engano, foi por conta de que mataram um presidente, aí começou uma violência absurda, crime, e ninguém conseguia controlar absolutamente nada. Ele foi o 7º filho de 13 filhos no caso, de uma prostituta colombiana, e aos 8 anos de idade ele foi expulso de casa porque a mãe dele viu ele assediando a sua irmã mais nova e, tipo assim, ele ficava tocando nela e a mãe dele pegou e expulsou ele de casa. Automaticamente, quando ele foi expulso de casa, ele se tornou um morador de rua porque ele não tinha pra onde ir, ele não tinha com quem morar. E aí, um belo dia, um cara chegou nele e falou: ai, vamos lá pra casa, eu posso te dar comida, posso te dar conforto, pipipi, papapá, um monte de coisa. Só que, gente, tava fácil demais pra ser verdade, né? Ninguém ia chegar, tipo, ai, vamos lá pra casa, tipo, você nem conhece a pessoa, e enfim, vai dar ruim. E o Pedro aceitou ir com ele, até porque ele tava desnutrido, ele tava, tipo, morando na rua, e enfim, ele aceitou. Só que quando ele chegou lá, não era nada de casa confortável, não era nada do que ele imaginava, nada do que o cara prometeu pra ele. E esse homem simplesmente abusou dele diversas vezes, e aí ele voltou a morar na rua. E detalhe, quando ele foi abusado, sofreu o que sofreu, ele tava com tanto ódio que ele jurou que ele ia fazer a mesma coisa que fizeram com ele com outras garotas. Gente, o que as meninas tinham a ver com o que aconteceu com ele? Pelo amor de Deus. Ele foi ficando com medo, né, do que as pessoas podiam fazer com ele. Ele começou a se esconder e aí ele só ia atrás de comida durante a noite. E depois de um ano, ele se mudou da cidade que ele tava, que era de Tolima, se eu não me engano, e se mudou pra Bogotá. E quando ele se mudou pra Bogotá, um casal americano encontrou ele e decidiu ajudar, né, o Pedro, porque ele tava muito magro, ele tava passando fome e várias coisas. E aí eles matricularam ele numa escola pra órfãos. E quando ele tinha 12 anos, um professor, um homem, né, abusou dele novamente. E aí o menino já ficou perturbado, porque, gente, eu não quero nem imaginar. E aí ele roubou dinheiro, provavelmente de alguém dali, né, do convívio dele, e voltou pra rua. E como ele não tinha como sobreviver, ele começou a roubar, e aí ele começou a roubar carro. Foi, tipo, ele começou com um furtozinho, aí ele já tava em carro, e aí ele começou a vender esses carros que ele roubava pra algumas lojas, e aí essas lojas pagavam ele, né, pra ele. E aí ele conseguiu tirar uma grana boa até, porém ele foi preso aos 18 anos. E na cadeia ele foi abusado por 4 prisioneiros. Gente, esse cara não tem sossego, não tem sossego. Como ele já tinha sido abusado várias vezes, ele começou a ter ódio disso, né? E ele falou, tipo, não vou mais ser abusado, ninguém mais vai me violentar. E aí ele conseguiu matar 3 dos 4 prisioneiros que abusaram dele. E aí foi adicionado mais 2 anos de sentença pra ele, mas foi dado como legítima defesa, porém ele teve mais 2 anos de prisão. Quando ele estava preso, ele começou a repensar, né, sobre a vida dele, e ele começou a ter um ódio muito forte pela mãe dele, e aí ele começou a se alimentar, né, da pornografia, porque era o único jeito que ele tinha dentro da cadeia, e aí ele começou a ter ódio por mulher, no caso. Em 78, ele foi liberado, né, da cadeia, e aí ele foi pro Peru, foi morar no Peru, e lá ele começou a sequestrar e matar algumas meninas, e ele foi pego por um grupo indígena, e esse grupo indígena torturou demais ele, enterrou ele até a cabeça, não, até o pescoço, assim, sabe? Deixou só a cabeça pra fora. Porém, ele foi liberado, e aí ele foi pro Equador. Por mais que tenham torturado ele continuou fazendo tudo que ele já tinha feito, porém no Equador. E ele abordava as meninas pedindo ajuda, falando que tava precisando de ajuda pra alguma coisa, e levava as meninas pra um lugar abandonado, alguma coisa. Enfim, fazia tudo o que ele fazia.
E eram meninas entre 8 e 12 anos, aproximadamente. E no Equador, em 1980, ele começou a ir atrás de algumas meninas, conseguiu sequestrar uma menina de classe média, porém essa menina deu muita visibilidade pra mídia e ele não contava com isso e chamou muita atenção da polícia. As autoridades perceberam, né, que tava sumindo muita menina e ninguém sabia quem tava fazendo isso. E aí chegaram à conclusão de que essas meninas estavam sendo sequestradas para serem feitas de escravas sexuais. E aí teve uma inundação que revelou 4 corpos de crianças, tipo, que foram assassinadas. E aí eles perceberam que tinha um serial killer na parada, entendeu? Que as crianças não estavam sendo sequestradas pra serem exportadas ou algo do tipo. E depois ele foi pego tentando sequestrar uma menina, porém a mãe dela percebeu, né, que ele tava tentando fazer aquilo. E aí ela ligou pra polícia, enfim, a polícia chegou, ele ficava, tipo, se rebatendo, não ajudava a polícia. E aí eles pegaram um padre, vestiram esse padre de prisioneiro, levaram os dois pra uma cela, né, pra delegacia. E aí o Pedro começou a falar tudo pra ele, tipo, tudo que ele já tinha feito, quem ele já tinha matado, quantas pessoas ele já tinha matado. E aí foi aí que a polícia ficou, tipo, foi ele. E aí quando ele percebeu que isso tinha sido um truque, né, pela polícia de ter feito um padre se vestir de prisioneiro, ele confessou realmente que matou mais de 110 pessoas no Equador, matou mais de 100 na Colômbia e mais de 100 no Peru. Gente, é muita gente. E ele contou pra polícia que ele procurava meninas que, tipo, aparentavam ir com qualquer um, tipo, com estranhos, se o estranho prometesse um presente pra elas. E aí, tipo, ele pedia ajuda e prometia um presente, porém ele não fazia nada disso. Quando ele conseguia sequestrar essas meninas, ele levava todas elas pra uma sepultura. E nessa sepultura, normalmente tinha outros corpos de outras vítimas dele. E aí ele tentava tranquilizar as meninas, assim, durante a noite, porque ele normalmente sequestrava, tipo, à tarde, assim, à tarde pra noite. Aí ele tranquilizava essas meninas à noite, pra de manhã, quando ele pudesse olhar pros olhos da vítima, tipo, que a vítima tava sofrendo, ele abusava da vítima, enfim, fazia tudo que ele fazia até ver a menina morrer. E ele disse que ele não fazia nada à noite, porque senão o assassinato seria um desperdício, porque ele não conseguiria ver os olhos das vítimas, tipo, elas sofrendo. Gente, é muito doentio ele, é muito doentio. Gente, ele fazia umas paradas meio estranhas, que ele conversava com outras crianças que já estavam mortas, ele tomava chazinho com essas crianças, e aí quando essas crianças paravam de responder ele, no caso as crianças mortas, ele ia atrás de uma outra vítima. Entendeu? Só que a polícia achou isso meio estranho, né? E aí o Lopes levou os policiais até os túmulos, até as sepulturas. E nas sepulturas eles encontraram 53 corpos. E aí foi aí que a polícia não tinha mais dúvidas de que ele tinha feito tudo aquilo. Conforme o povo ia sabendo, né, de todos esses crimes dele, ele foi nomeado como o Monstro dos Andes. Porque, né? Equador, Colômbia e Peru. Gente, mano do céu. E pelos crimes de abuso sexual, de mutilar outras crianças e de matar, ele foi condenado à prisão perpétua. Porém, no Equador, você não pode ser condenado a uma prisão perpétua. E aí ele cumpriu 14 anos e aí ele foi levado, né? Ele foi transferido pra cidade natal dele, que foi em Santa Isabel. E lá ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Na prisão, ele deu uma entrevista para um jornalista. E ele disse que ele não sentia remorso nenhum e que se ele saísse de lá algum dia, ele iria continuar fazendo tudo e que ele sentia prazer nisso. Gente, isso é muito bem. E aí, quando ele foi liberado desse hospital psiquiatra, ele, em 98, ele foi até a casa da mãe dele, pediu dinheiro pra ele sair de onde ele tava, né, pra ele ir pra outra cidade. E aí ele foi e ninguém sabia pra onde ele tinha ido e tudo mais. E aí, em 2002, surgiu uns relatos de que outras meninas estavam sumindo novamente. Como todo mundo já conhecia a história dele, já sabia tudo que ele tinha feito, começaram a oferecer recompensas pra matar ele. Mas ninguém sabe onde ele tá, ninguém sabe se matou, ninguém sabe se ele foi enterrado, ninguém sabe o que aconteceu. Ele pode estar aqui, ó, na parede de trás do meu vizinho? Pode. Não sabemos.
Enfim, me conta aqui o que vocês acharam, se vocês querem mais histórias como essa, se vocês gostam de vídeos mais longos ou vídeos mais curtos. Não se esqueça de inscrever, de dar o like, de compartilhar, de me seguir no Insta. E é isso, até a próxima, beijão!